Olá! A fome pode levar ao consumo de drogas? Esta é uma formulação curiosa e delicada, porque nós precisamos pensar de que fome estamos falando. Da fome como um efeito do organismo que precisa de alimento, que é um direito natural se alimentar, direito a comer. É dessa fome que estamos falando, de uma pessoa não ter acesso à alimentação mínima. Se for esta fome que estamos nos referindo, muitas vezes leva ao uso de uma droga. Por exemplo, os pobres e pobres, muito pobres do Nordeste, do Norte do Brasil, mas também de outras regiões, diante da ausência de comida, a falta de alimento previsto na Constituição, previsto em quase todos os códigos, sobretudo no Direitos Humanos, no Código, na Declaração de Direitos Humanos, ninguém deve passar fome. Nossos irmãos, diante da ausência de comida, se embriagam, tomam cachaça. O álcool, sob a forma de cachaça, de aguardente, produz energia à custa de consumir o próprio organismo. Mas diante da ausência de alimento, muitos brasileiros e brasileiras aplacam, apaziguam, resolve o problema da sua fome tomando um aguardente, tomando a cachaça e pagando um preço muito alto. Portanto, nesse sentido, eu respondo sim. A fome pode levar as pessoas a consumirem uma droga psicoativa. Mas se você estiver perguntando se a fome leva a consumir cocaína, não. Cocaína custa caro, cocaína é um estimulante. Cocaína não é um produto acessível a quem passa fome. Você me perguntará, e a maconha? Eu responderei, olha, os meninos e meninas, os adolescentes, os adultos jovens que vivem por nossas cidades, que vivem nas ruas, com fome, com frio, com sede, vivendo a mais absoluta desproteção, porque essas pessoas vivem vulneradas, isto é, feridas, expostas a todo tipo de agressão. Estas pessoas usam maconha como uma forma de sobrevivência. A maconha apazigua a dor, apazigua a ansiedade, apazigua o medo. Essas pessoas podem associar com o crack? Sim. Aqueles que vivem em situações de absoluto desamparo, como esses nossos irmãos e irmãs que não têm para onde ir e que entram nos esgotos das grandes cidades como um mecanismo de sobrevivência, elas podem usar crack como uma forma de suportar o insuportável. Suportar o insuportável. A fome, a dor, o medo. Mas a pergunta foi, a fome pode levar ao consumo de drogas? Sim, para essas pessoas, o crack pode ser a alternativa para uma fome insuportável. Eu diria até uma fome de muitas coisas. Fome de respeito, fome de consideração, fome de reconhecimento. E os nossos meninos e meninas que vivem pelas ruas, eles usam cola de sapateiro. A cola é barata, a cola é compartilhada, um pouco de cola dura muito tempo e os nossos filhos e filhas nas ruas cheiram cola de sapateiro para apaziguar, a fome. 2, o medo. 3, estas crianças precisam dormir com os 2 olhos fechados, porque, em geral, dormem com um olho só, um aberto e um fechado. Portanto, a resposta é sim. A fome dos nossos filhos e filhas, nossas crianças em situação de rua, leva ao consumo de cola de sapateiro como uma alternativa
não uma alternativa alimentar, mas uma alternativa de apaziguamento. Isso nos envergonha, não acha?